Tô gravando esse vídeo para responder ao comentário da Franci Fernandes no canal. Ela disse o seguinte: tenho um grande problema, não consigo tirar meu podcast do papel e ainda não consegui decidir o nome. Até pensei em colocar o meu nome, mas achei que ficou meio sem graça. Não sei como fazer e nem o que fazer. Franci, é hoje que a gente vai definir o nome do seu podcast. O restante a gente ajeita depois, mas o nome eu te garanto que depois de ver esse vídeo você com certeza vai conseguir chegar a um nome bom, que não seja o seu próprio nome. Vem comigo! Eu sei que parece algo muito simples e básico escolher um nome para o podcast. E de fato é, mas você precisa escolher um nome que funcione. Então, antes de escolher um nome que comece com pod qualquer coisa ou termine com qualquer coisa cast, pod Francicast. Vamos pensar junto aqui em algumas estratégias para conseguir um nome um pouco melhor, um pouco mais criativo do que esses que já estão no senso comum, né? Primeira coisa, por que é importante ter um bom nome? Porque o seu podcast, não sei se você já se deu conta disso, mas ele vai ser uma marca, ele é uma marca, ele, embora tenha como conteúdo principal ali o conteúdo sonoro, ele é uma marca, então assim como uma marca ele tem uma identidade visual, e ele tem um nome. E o nome, você com certeza vai concordar comigo, é a parte mais perene de uma marca. Ou seja, você pode ver uma marca mudando sua identidade visual, você pode ver uma marca mudando às vezes seu público-alvo, mudando até mesmo o que vende ou serviço prestado, mas dificilmente você vai ver uma marca mudando de nome. É mais fácil ver uma pessoa fechando empresa e abrindo outra do que mudando o nome da própria marca, porque isso de fato é uma coisa muito difícil e vai impactar muito a sua empresa. Então é melhor manter ali aquele nome, ainda que você faça mudanças estruturais, mudanças profundas. Com o podcast é a mesma coisa. Você pode até, às vezes, no meio do caminho, fez lá uma temporada, aí na segunda já vai falar de outro assunto. Você pode, de repente, mudar a capa ali do seu podcast, mudar a identidade visual. Você pode melhorar várias coisas, mas se você mudar o nome, eu tenho certeza que você vai perder boa parte do seu público que já tá com aquele nome na cabeça, que já associa a você, associa ao seu podcast. Segunda coisa, aqui no YouTube, não sei se vocês já repararam, mas às vezes a gente vê uns nomes meio nada a ver e o canal mesmo assim tem muitos inscritos, tem muitos likes, tem muitas visualizações. No caso das plataformas de streaming não funciona dessa forma. Por quê? Porque a busca é diferente, streaming de áudio. A busca é diferente, então as pessoas buscam de fato pelas palavras ali que elas estão procurando, pelo assunto que elas estão procurando. Então, se você coloca um nome muito nada a ver, um nome muito difícil, ou até, dando o exemplo aqui da Franci, né? Você coloca lá Franci, quem vai procurar por Franci? A não ser que Franci seja uma pessoa muito influente, uma pessoa que já tem um público consolidado, que tem muitos seguidores, é muito mais fácil ela colocar um nome que tenha a ver com o tema do podcast do que colocar o próprio nome, porque no momento dessa busca, se ela colocar o próprio nome, ninguém vai encontrá-la. Então, eu separei 3 dicas básicas para escolher um bom nome para o seu podcast, um nome criativo, um nome que vai ser eficiente, que vai fazer sucesso. Primeira dica, já pegando esse gancho que eu falei da busca nas plataformas de streaming de áudio, escolha um nome simples. É isso, escolha um nome simples, não tente inventar a roda nesse momento, não tente colocar um negócio muito difícil em outra língua, porque justamente as pessoas vão buscar por aquilo. Quando elas forem buscar, elas vão se lembrar, se for um nome simples, né? Simples de lembrar, simples de escrever. Agora, se for um nome muito difícil, às vezes a pessoa vai querer ouvir, mas fala, putz, é um nome tão complicado que eu não lembro. Então, escolha um nome simples. Primeira dica, tá? Não tente inventar a roda nesse momento. Segunda dica, não tem problema ser um nome óbvio. Por exemplo, algo que tenha a ver com o assunto que você vai tratar. Vou falar um nome aqui, com certeza já existe. Sei lá, Psicologia na Mesa, Café com Nutri, Papo Jurídico. Todos esses nomes, observe que eles têm a ver com o assunto tratado. E são nomes clichês, de fato, mas eles vão funcionar muito bem quando a pessoa colocar lá na busca por aquele assunto. Então, se a pessoa digitar psicologia, aí vai aparecer lá seu podcast se tiver psicologia no nome. Jurídico, a mesma coisa. Nutricional, a mesma coisa. Tô dando exemplos bem nada a ver aqui, tá, gente? Mas é isso. Não tenha medo de ser brega, porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala de uma marca, de fato não dá pra você colocar em uma empresa um nome tão óbvio assim. Mas se você está falando do podcast, considerando essa questão da busca, você pode sim escolher um nome que tenha relação com o tema ou com a área de atuação, porque isso vai facilitar na hora de as pessoas te encontrarem. E terceira e mais importante dica é a seguinte: pesquise antes nas plataformas se já não existe um podcast com o mesmo nome que você pensou, porque isso pode te trazer problemas, inclusive problemas jurídicos, pode te dar uma dor de cabeça aí que você não está entendendo.
Tem a questão de registrar a marca, nem todo mundo registra. É uma medida de segurança que você pode tomar, registrar sua marca no INPE, mas aqui a gente não vai se aprofundar nisso hoje. A dica que eu te dou nesse momento de pensar o nome do seu podcast é essa. Pesquise antes, porque talvez esse nome já exista. Se esse nome existir, você criar um podcast, a pessoa pode, às vezes, acionar a justiça, vai te dar uma dor de cabeça, porque você já vai ter pensado a marca, já vai ter gravado episódios usando esse nome. Ainda que você tenha definido ali um nome maravilhoso, que você fale, putz, é esse. Se já existiu um programa com esse nome, pode fugir, que é cilada. Feito isso, tendo em mente essas 3 dicas, qual é o próximo passo? Faça um brainstorming, deixe as ideias fluírem sem julgamento, coloque ali palavras-chave, coisas que tenham a ver com o seu tema, depois vai afunilando, chega em mais de uma opção, 3 opções que talvez você colocaria ali como principais, que você mais gostou. Faz a pesquisa que eu falei para ver se já não existe algo igual. E uma dica de ouro, hein? Use o ChatGPT, ele pode te ajudar nesses momentos. Então, se você pedir ideias para ele, muitas vezes você pode até não escolher o nome que ele escolheu, mas você pode conseguir ideias. Se você tá ali sem criatividade, não conseguiu sozinha, pergunte para ele, ChatGPT, me dê exemplos de nomes de podcasts que falem sobre determinado tema, blá blá blá, e vai afunilando. Ele funciona muito bem quando você faz perguntas mais específicas. Então, se você quiser contar com essa ajuda, também é uma opção. E aí, só para fechar esse vídeo, para te provar que essas dicas funcionam, vou abrir aqui agora a lista de podcasts mais ouvidos no Spotify Brasil para você ver que eu não tô mentindo, que os nomes de fato são simples, são fáceis de lembrar e que tem muitas vezes relação com o tema do podcast. Então, por exemplo, primeiro podcast mais ouvido aqui, Alexandre, é o podcast que fala do ministro Alexandre de Moraes. Não preciso nem dizer que o nome é simples, né? E que tem total relação com o tema. Café com Deus Pai, nunca ouvi, mas imagino que seja um podcast cristão, evangélico, enfim, o nome também já diz muito e é um nome super simples, né, gente? Collor versus Collor. Também é o novo podcast da Novelo, né? Que fala sobre Fernando Collor, então tem tudo a ver e ao mesmo tempo também é simples. Café da Manhã da Folha de São Paulo, não preciso nem dizer, né? Além de ser um nome super simples, ele também faz uma analogia ao que o podcast pretende, que é que você consuma ele durante a manhã, enquanto toma ali o seu café da manhã, enquanto vai pro trabalho. Ele é uma espécie de alimento noticioso que você tem ali de manhã. É um nome simples, fácil de lembrar e que tem tudo a ver com o slogan, né? Com a intenção do produtor do podcast. Psicologia na prática. Lembra do que eu falei? Não tem problema ser óbvio. Digitou psicologia, vai aparecer lá, psicologia na prática. E para finalizar, histórias em inglês com Duolingo. Também tá aqui, é o 6º mais ouvido hoje. E olha só, se você digitar lá inglês, histórias em inglês, aprender inglês, ele também vai aparecer na busca. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, Franci, não só a Franci, mas também a você que não é a Franci e tá assistindo esse vídeo e tá aí com dúvidas sobre como definir o melhor nome para o seu podcast. Tenho certeza que se você seguir essas dicas, vai dar tudo certo. Conte comigo sempre, tem muito mais conteúdo aqui no canal sobre podcast. Temos também o e-book, o manual do podcast, o link para comprar tá aqui na descrição. Precinho camarada e o conteúdo top de linha. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo para você.